Na Venezuela, uma eleição contestada pela oposição, questionada pela comunidade internacional e celebrada pelo presidente Nicolás Maduro, que vai conseguir manter o chavismo no poder até pelo menos 2030. No programa de hoje, vamos analisar os desdobramentos de mais uma agressão à democracia na América Latina. Israel cumpre a promessa de se vingar daqueles que o país julga ter contribuído para os atentados de outubro do ano passado. Líderes do Hamas e do Hezbollah foram mortos em atentados cirúrgicos ao longo da semana. Como fica o processo de paz com os palestinos depois destes últimos episódios? E também fomos atrás das respostas para entender o mapa da fome no mundo divulgado pela ONU. O Jovem Pan Internacional está no ar. A votação para presidente na Venezuela foi no último domingo, mas a história da eleição está muito longe de acabar. A oposição acusa o governo de Nicolás Maduro de fraudar o resultado e convocou protestos que já deixaram uma dezena de mortos no país. Confira na reportagem do editor de internacional Fabrício Naitsky. O clima de tensão estava no ar. Apesar dos dois candidatos terem falado em uma votação tranquila durante o domingo, Nicolás Maduro e Edmundo González tiveram caminhos bem diferentes após o fechamento das urnas. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, o CNE, Maduro venceu as eleições com 51,2% dos votos, enquanto González teria somado 42,2%. Líder da oposição, Maria Corina Machado alertou para uma possível fraude, cobrando que os órgãos oficiais publicassem as atas eleitorais, o equivalente aos boletins de urna, comprovando o resultado do pleito. As atas não apareceram. Maduro foi proclamado presidente no dia seguinte e os protestos começaram. Em bairros populares, como em Petare, um tradicional reduto chavista nos subúrbios de Caracas, panelaços foram registrados, além de grandes passeatas. A repressão foi imediata. Com forte presença policial, pelo menos 11 pessoas morreram em todo o país, mas organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch, falam em pelo menos 20 vítimas nos primeiros dias. Maduro culpou González e Corina Machado por incitarem a violência. O discurso foi reverberado por nomes ligados ao governo, como o presidente do Congresso, Jorge Rodríguez, e o general Vladimir Padrino, que falou em tentativa de golpe de Estado. A indefinição com as eleições e as suspeitas de fraude preocuparam a comunidade internacional, que também reagiu rapidamente. Ainda durante o domingo, os governos de Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai emitiram uma nota conjunta pedindo uma revisão completa e transparente dos votos. Os países se negaram a reconhecer a vitória de Maduro e tiveram seus corpos diplomáticos expulsos da Venezuela como retaliação. Colômbia e México permaneceram neutros, apesar de cobrarem a publicação das atas eleitorais. O mesmo serve para o Brasil, que assumiu a custódia das embaixadas argentina e peruana em Caracas, que envolve os asilados políticos na sede da Argentina desde março. A ação foi elogiada por Javier Milei, que destacou os laços de amizade entre os países. Internamente na Venezuela, o reconhecimento do resultado foi colocado ainda mais em xeque após a oposição afirmar ter encontrado mais de 70% das atas eleitorais, que dariam a vitória a Edmundo González em uma contagem paralela. Já o Carter Center, um grupo americano de observadores internacionais convidado pelo governo Maduro, disse que a disputa não pode ser considerada democrática. Nos Estados Unidos, a Casa Branca já discute a ampliação das sanções financeiras à Venezuela. O assunto foi um dos temas da conversa entre Joe Biden e Lula no meio da semana, com a possibilidade sendo cogitada também por líderes europeus. Novas sanções podem pressionar ainda mais a economia venezuelana, fragilizada depois dos primeiros embargos impostos em 2017. Isolado diplomaticamente e com dificuldades para negociar, o governo viu a produção de petróleo despencar nos últimos anos, ficando abaixo de 1 milhão de barris por dia. Mas os aliados de Maduro podem ajudar a sustentar o Palácio Miraflores.
A China, por exemplo, foi um dos primeiros países a reconhecer o resultado e deve seguir importando petróleo. As negociações também continuam com Rússia e Irã, principais destinos das exportações da Venezuela. A oposição promete continuar lutando para que os resultados sejam publicados com reconhecimento das atas, mas a expectativa é de que o governo tente sufocar as manifestações e manter as prisões políticas. A única certeza é de que, na Venezuela, as eleições ainda estão longe de chegar ao fim. Quem acompanha a programação da Jovem Pan está acostumado a ver o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é um habituê dos nossos telejornais. Hoje eu tenho o privilégio de tê-lo aqui, porque, em geral, ele nos atende pelas telas. Ele mora na China, onde leciona para futuros diplomatas com um olhar para a América Latina. E é uma incrível coincidência ele estar nesse momento aqui, passando uma temporada no Brasil, justamente quando a gente tem o Jovem Pan Internacional, que vai falar sobre a Venezuela, porque ele também passou períodos na Venezuela. Ele conhece o país de dentro para fora, principalmente durante o período chavista. Professor, muito obrigado pela sua presença. Nessa introdução, falei algum dado errado? Não, tudo correto. Um prazer estar com você, Marcelo. Prazer é todo nosso, sempre. Queria começar mostrando um mapa que aponta a distribuição, até o momento, do reconhecimento internacional. Então, nessa mancha verde, que a gente tem claramente representada aqui, a Rússia, a China, o Irã, olhando para as Américas em rosa, aqueles países que sinalizaram alguma estranheza com o processo eleitoral na Venezuela, pedem a divulgação das atas e, principalmente, em vermelho, como a Argentina e, mais recentemente, os Estados Unidos, dizendo não. Há indícios claros de que o opositor, a oposição, foi a vencedora e que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não está sendo 100% transparente. Professor, olhando agora o mundo, então vamos olhar a Venezuela de fora para dentro. O que isso significa para o capital político do Nicolás Maduro? Ele passa a figurar como um pária internacional. Mas isso reflete algum problema interno para ele? Não, o reconhecimento de um país, o reconhecimento de um governo de um país no direito internacional é algo importante, justamente perante a comunidade internacional, no sentido de legitimar aquele regime. Mas a gente sabe que muitas vezes esta legitimação, este processo de reconhecer ou não algum governo, não tem um impacto doméstico. Se você recordar alguns anos atrás, quando o Guaidó foi reconhecido como presidente da Venezuela, havia muitos países que reconheciam isso, mas isso não se transformou em nada efetivo. Eu sempre comento que no processo de reconhecimento, a coisa mais importante é você olhar a foto de quem está na repartição pública. Ou nas embaixadas. Ou em qualquer embaixada pelo mundo, não é? Então a gente sabe que isso aqui é um ato muito político e eu concordo que muitas vezes até você pode querer aumentar a pressão, transformar a Venezuela num pária, mas eu acredito o seguinte, Marcelo, aumentar as sanções vai resolver alguma coisa? Talvez não, né? Não é? Se você pegar essa ilhazinha aqui, eles estão as sanções há muito mais tempo e reconhecimento, não reconhecimento de governo não afetou nada. Perfeitamente. Então, esse que é o grande problema. É um ato político, é uma manifestação política, mas que não tem uma repercussão interna. Outra coincidência é que o professor Marcos também passou períodos na Venezuela. Eu tive o privilégio de ir à Venezuela algumas vezes como repórter e sempre que havia uma dúvida de alguma imposição feita pelo governo, alguma dúvida no processo eleitoral, a gente esperava uma convulsão social. Protestos acontecem, são firmemente reprimidos, violentamente respondidos pela força de segurança, o exército ou a polícia. Professor, a gente já teve cenas, inclusive o número de mortos já alcança a casa da dezena. Então, há manifestações com essa resposta violenta por parte do Estado. Qual é o risco de um levante social contra o governo? E eu vou explicar por que eu estou fazendo essa pergunta para o senhor. Com a Venezuela, durante o chavismo, que completa 25 anos, ter 2.000 generais por baixo da chancela do presidente, que é o comandante-em-chefe das Forças Armadas, dá a ele uma segurança de se manter no poder? Ele tem o exército na mão? Não só isso, né, Favale? Se comparar aqui com o número de generais na ativa, você não pode deixar de considerar o fato de que, ao longo dos últimos 25 anos, o chavismo, o madurismo,
tem controlado a máquina estatal. Perfeito. Então, não é somente o exército, através do exército, que Maduro controla a Venezuela. Ele controla isso através dos tribunais militares, dos tribunais civis, né, da Suprema Corte. Ele tem o controle da administração pública. É por essa razão que, mesmo que você tenha um novo presidente eleito na Venezuela, o processo de desintoxicar a máquina, né, de você limpar a máquina, vai demorar uma quantidade enorme de anos, porque você tem aí um grupo, uma elite que se formou ao redor do chavismo e do madurismo. Então, 2.000 generais nada mais representa do que uma elite de um país que está acostumada com esses benefícios. E a única forma de você se livrar deste problema é se houver uma questão de anistia, né? Se você fizer uma anistia de maneira que quem está apoiando o regime agora sinta que numa mudança não vai ser prejudicado, como aconteceu no Brasil, e isso que nós temos que reconhecer, que foi o processo brasileiro de anistia, ou o banho de sangue que o Maduro comentou a respeito. Perfeito. Porque para você tirar esses 2.000 generais e eles perderem os benefícios que eles têm, só com banho de sangue ou com uma tremenda negociação através de anistia. O professor Marcos chamou a atenção, mas eu vou reforçar esses números. Claro, 2.000 generais chama a atenção, mas o que eu quero destacar é a proporcionalidade. São 95 mil militares na ativa na Venezuela, comandado por 2.000 generais. No Brasil, são 200 mil efetivos uniformizados, estou tirando a parte dos aposentados, claro, comandados por 360 generais na ativa. E nos Estados Unidos, que só é passada pela China, o número de infantaria é uma enorme infantaria, 2 milhões de militares entre homens e mulheres, comandados por pouco mais de 600 generais. De volta, né? A Venezuela tem 2.000 generais, mas ainda falando de segurança pública, do controle do Estado por parte de um presidente totalitário que tem uma ferramenta importante, que são as Forças Armadas. O que me chama a atenção e que me dá um certo medo, professor, é isso aqui. A Milícia Nacional Bolivariana, isso foi criada pelo chavismo, é uma espécie de reservistas armados, treinados, ganham ali uma ajuda de custo, mas é uma parte da população que não conseguiu entrar para a polícia ou para as Forças Armadas porque não tem o biotipo físico necessário, que já passaram da idade, mas foram agregados a essa tropa. Isso começa nos anos 2000 e que hoje tem algo em torno de 55 mil contingentes que poderiam ser convocados pelo presidente num caso de uma instabilidade nacional ou uma guerra civil. Isso é um componente que chama atenção. O que o senhor acha, professor? Me dá a impressão, e você sabe que internacionalmente nós temos o grupo dos mercenários, não é? Que é uma realidade internacional. Aquele grupo russo ficou famoso. O Grupo Wagner. O Grupo Wagner, os Estados Unidos também tinha. Também tem. Então existem os grupos assim que agem internacionalmente. A impressão que a gente tem, não é? A semelhança da guarda iraquiana que você tem, perfeito. Não é? Nesse sentido de proteger o regime, a impressão é de que é um grupo de mercenários, não é? Reconhecidos pela sociedade, cuja função é a manutenção do status quo. Então você vê, eu tenho que lidar com o exército, tenho que administrar a situação política do país e eu tenho outra questão além disso. Então, por essa razão que eu falo, reconhecimento internacional ou não, o grande desafio é que o processo de transição e de mudança na Venezuela é complexo. Não é só um país dizer que não reconhece o regime ou que reconhece o outro, porque isto aqui, e aqui é uma função importante que o Brasil até poderia ter, é justamente a questão de você ser um grande mediador, porque você precisa colocar todos estes na mesa de negociação justamente para que Maduro possa sair e estes grupos sintam que vão conseguir existir e coexistir no regime futuro. Então, por essa razão, são coisas que dificultam ainda mais o processo de paz. Professor Marcos, muita coisa aconteceu no mundo. Eu quero saber a sua opinião sobre o Oriente Médio. Vou pedir para o senhor permanecer aqui. Eu vou dar um giro, vou sair das Américas e ir para o Oriente Médio, porque a semana foi marcada por uma escalada na tensão naquela região. Depois de um ataque contra um campo de futebol nas colinas de Golã, anexadas por Israel, deixarem 12 crianças mortas, o Estado judaico bombardeou a capital do Líbano, Beirute, e matou um comandante do Hezbollah. Um bombardeio no Irã, atribuído também a Israel, matou o líder do Hamas.
Milhares de pessoas pediram vingança durante o funeral em Teherã do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, assassinado em um ataque na capital iraniana atribuído a Israel. Com bandeiras palestinas e fotos de Haniyeh, milhares de iranianos se reuniram na Universidade de Teherã no início da procissão funerária do líder islamista, enterrado na sexta-feira em Doha, no Catar. O responsável por comandar as orações foi o líder supremo da República Islâmica, o Ayatollah Ali Khamenei, que ameaçou infligir um castigo duro a Israel pelo assassinato. Khamenei, que tem a última palavra nas questões políticas do Irã, disse que é dever do país buscar vingança pelo assassinato de Haniyeh no território da República Islâmica. A morte foi anunciada na quarta-feira pela Guarda Revolucionária do Irã, que relatou um ataque durante a madrugada em Teherã, que matou o líder do movimento islamista palestino e um de seus guarda-costas. Horas antes, um bombardeio israelense na capital do Líbano, Beirute, matou o comandante militar do grupo pró-Irã Hezbollah, Fuad Sheker, que aumenta o temor de uma propagação do conflito em toda a região. O líder do grupo chamou o ataque de agressão e não apenas uma operação de assassinato. Estamos pagando o preço pelo nosso apoio a Gaza e ao povo palestino. Haniyeh viajou a Teherã na terça-feira para a cerimônia de posse do novo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, que prometeu que os sionistas verão em breve as consequências de seu ato terrorista e covarde. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu respondeu às ameaças. Desde o ataque em Beirute, ameaças foram ouvidas de todos os lados. Estamos preparados para qualquer cenário e permaneceremos unidos e determinados contra qualquer ameaça. A comunidade internacional pediu calma e a continuidade dos esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que os ataques em Teherã e Beirute representam uma escalada perigosa em um momento no qual todos os esforços deveriam levar a um cessar-fogo em Gaza. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu a todas as partes no Oriente Médio que dialoguem e cessem qualquer ação que contribua para uma escalada. Tudo começa com um cessar-fogo. E para chegarmos lá, nós primeiro precisamos que todas as partes cometam ações que escalem o conflito. Nós também precisamos encontrar razões para chegar a um acordo, não a procurar por razões para adiar ou negar um acordo. E é urgente que todas as partes façam as escolhas certas nos próximos dias. Com relação ao Oriente Médio agora, o caminho que a região está trilhando é em direção a mais conflito, mais violência, mais sofrimento, mais insegurança. E é crucial que a gente quebre esse ciclo e isso começa com um cessar-fogo que nós temos trabalhado e acho que ele não é apenas possível de acontecer, ele tem que acontecer. It's not only achievable, it has to be achieved. A guerra na faixa de Gaza completou 300 dias essa semana. Quase 40 mil pessoas morreram desde o início do conflito em 7 de outubro. Os moradores seguem firmes no território palestino, apesar de toda a destruição. Estamos firmes apesar da fome, apesar da sede. E vocês viram como o povo de Gaza vive. Não é nenhum segredo como o povo de Gaza está vivendo, que as doenças estão nos matando por todos os lados. Além da fome, além da sede, além da falta de abrigo. É verão, e vocês sabem como é o calor do verão. A guerra não tem data para terminar. Professor Marcos Vinícius Freitas continua aqui comigo. Professor Marcos, na reportagem da Malu Bacarin, a gente viu uma declaração do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, chefe de governo do Estado de Israel, fazendo uma declaração em Jerusalém. Mas também, coincidentemente, enquanto aconteciam essas revelações de mortes de líderes do Hezbollah e do Hamas, ele fez uma visita aos Estados Unidos. O que me chamou a atenção foi a ordem dos encontros. Está certo que essas reuniões entre líderes, ainda mais numa situação de guerra, são muito complicadas as agendas. Mas o que chamou muito a minha atenção é o fato do Netanyahu primeiro ter encontrado Donald Trump e depois o presidente que está de fato na Casa Branca, Joe Biden. Isso é alguma sinalização?
Porque nós estamos em campanha eleitoral, Donald Trump tem chances reais de voltar à presidência a partir de 20 de janeiro, se ele vencer as eleições agora de 5 de novembro, mas o presidente, de fato, é Joe Biden. Isso nas entrelinhas não deixa um desconforto? Veja, Marcelo, o Biden é um amigo de Israel há muito tempo. Não é? Na política, internacionalmente, ele sempre se posicionou a favor de Israel. Mas o fato é que a comunidade internacional reconhece na ação de Netanyahu, na ação do governo de Israel, e aqui é importante sempre distinguir o povo do governo. Claro. Né? As pessoas às vezes confundem e acham que é a mesma coisa. Então, quando a gente está comentando sobre o governo é uma coisa, sobre o povo é outra. E não é a que se misturar as duas coisas. Mas o governo Netanyahu, pelo que o Partido Democrata entende, em razão inclusive da base mais jovem do Partido Democrata, entende que existe ali uma ação desproporcional com relação àquilo que aconteceu no ano passado. Então, se você lembrar até, quando Netanyahu vai ao Congresso norte-americano, os que estão ausentes são justamente os democratas, uma parte dos democratas, e quando o Netanyahu pensa que eventualmente pode continuar ali um governo democrata, e não podemos esquecer, né? O Netanyahu tinha um problema muito grave com o Barack Obama, que quando viu a situação do Oriente Médio melhorar com relação ao petróleo de xisto, ao fato de não ter de estar engajado, mais ou menos deixou Netanyahu mais isolado. Existe essa questão. Mas o que você vê é que Netanyahu aposta, talvez aí, numa reeleição de Trump, e Netanyahu, historicamente, tem um relacionamento muito melhor com os republicanos, aquilo que nós vimos no Congresso foi uma prova disso, do que tem com os democratas. Então, Netanyahu se dá melhor com Donald Trump do que se dá com a própria ala democrata, com toda a ala democrata, com Kamala Harris. Com a Kamala Harris. Agora, é uma aposta muito arriscada, professor, porque uma coisa é uma divisão entre a opinião de Benjamin Netanyahu como pessoa física e aquele que é o chefe do Estado de Israel como pessoa jurídica. Ele depois não pode vir a colher problemas caso Kamala Harris, que também tem chances reais de vitória, se tornar presidente, ou há um espaço por uma reconstrução? Porque a aliança entre Estados Unidos e Israel ela é pública e notória e histórica. Não seriam essas rusgas pessoais que quebrariam essa relação. Mas depois fica ali uma areia entre as engrenagens. Depois precisa passar um algodão entre os cristais. E o interessante também, né, é que um dos grandes lobbies que você tem nos Estados Unidos é o lobby da comunidade judaica, né? O lobby da comunidade judaica, que é democrata. Né? É um lobby extremamente voltado ao Partido Democrata, até porque, se você pensar, Hollywood tem muitas pessoas de origem judaica que têm ali também a sua força dentro dos Estados Unidos. Perdão interromper o senhor, mas se a gente atravessar e olhar para a costa leste dos Estados Unidos, os bancos, os bancões que têm sobrenomes de famílias judaicas também estão alinhados ali com os democratas? Também, não é? Nesse processo todo. Claro que os bancos têm mais interesses nos seus próprios negócios do que nessa questão. Mas, historicamente, existe essa proximidade. Então, e a própria ação de Netanyahu pode evidenciar aí uma tentativa de avançar, porque existe uma dúvida se Trump seria eleito. Né? Então, ele pode ter avançado, porque ele pode acreditar nesse momento que Trump tem aí algumas possibilidades de não vir a ser eleito, ou ele pode estar avançando justamente pensando que, se Trump for eleito, ele consolida aquilo que ele realizou. Então, a estratégia aí tem que partir muito da compreensão do que se passa na mente de Netanyahu. Agora, o que nós sabemos, evidentemente, nesse processo todo, é que uma preocupação fundamental para ele, nessa história toda, é manter-se no poder, como tem feito nesse processo todo. Até porque ele responde a acusações de corrupção, né? O desmanche de um governo em que ele está no poder o colocaria como um cidadão comum e ele poderia ser preso. E você tem também, agora, questões criminais de natureza criminal internacional, não é? Já na área penal internacional. Então, existem aí algumas preocupações para Netanyahu no dia seguinte dessa situação. Professor Marcos Vinícius Freitas, ele que é professor na China da
Foreign Affairs lá na China, leciona para diplomatas, é sempre um prazer recebê-lo e agora com a vantagem de ele estar passando uma temporada aqui no Brasil, veio falar com a gente pessoalmente nos nossos estúdios. Professor Marcos, até muito breve, com certeza. Fica aqui para acompanhar comigo o finalzinho do nosso programa, porque eu vou fazer mais um giro olhando agora o mundo de uma maneira global. Em setembro de 2002, a ONU estabeleceu as chamadas Metas do Milênio. No topo da lista estava a erradicação da pobreza extrema. Mais de 20 anos depois, um relatório das mesmas Nações Unidas sugere avanços, mas a ambição de acabar com a miséria no mundo ainda segue muito, muito distante. A fome não diminuiu em 2023 e afetou 733 milhões de pessoas, mais de 9% da população mundial, devido à persistência de guerras e dificuldades econômicas e à mudança climática. A afirmação consta de um relatório assinado por 5 agências da ONU. A situação não é a mesma em todo o mundo. O número de pessoas que sofrem com a fome aumentou na África, mas se estabilizou na Ásia e diminuiu na América Latina e no Caribe, onde 41 milhões de pessoas passaram fome no ano passado. O continente africano é de longe a região com maior porcentagem de pessoas que enfrentam a fome. O documento ressalta que a insegurança alimentar crônica aumenta de forma geral desde 2016. O representante no Brasil da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Jorge Messa, explica como a sequência de crises de impacto global afetou o esforço para o combate às desigualdades. A fome é um problema bastante complexo da humanidade, não? Similar ao problema da pobreza. E são duas caras da mesma moeda. E se bem a alimentação adequada é um direito humano de todas as pessoas no planeta, igualmente que outros direitos humanos não foram alcançados e estão longe de ser alcançados, lamentavelmente. A solução do problema não só depende das próprias pessoas, das comunidades, nem sequer depende somente dos governos, não? Depende, eu acho, de um conjunto de fatores que passam por ações que devem ser tomadas no nível local, mas também no nível nacional, no nível regional e no nível global. Aqui eu gostaria de colocar um exemplo. Em 2008, lembra da crise financeira que tivemos no mundo causada pelos empréstimos imobiliários nos Estados Unidos, que foi basicamente mais uma crise especulativa que sugou recursos, escondeu recursos, gerou uma especulação. Isto gerou um retrocesso significativo do combate à fome, equivalente inclusive a vários anos de avanço na redução da fome. Foi perdido um só ano por um tema especulativo, uma crise financeira causada no sistema imobiliário dos Estados Unidos. Logicamente, sim, teve uma rápida recuperação, mas o custo dessa recuperação da fome foi, logicamente, mais pesado para os países que tinham menos ingressos e que não tinham nenhuma responsabilidade no problema causado no sistema imobiliário dos Estados Unidos. Desde a pandemia da Covid-19 em 2020, a quantidade de pessoas que não têm as calorias necessárias para levar uma vida normal vem se mantendo no mesmo nível. As metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são importantes para alinhar os esforços dos países, mas o problema da fome e da pobreza é tão complexo, com vários fatores, que os países, em alguns casos, fatores que podem ser controlados e outros que não podem ser controlados ou previstos, que essa complexidade faz dificuldade em alcançar os resultados propostos. Frente a isto, de um ponto de vista importante, é não desistir. Temos que continuar no esforço de buscar soluções ao problema da fome no mundo, com a compreensão de que é um problema de todos e não somente dos países em desenvolvimento ou dos países mais pobres. O Rio de Janeiro sediou uma reunião da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O presidente Lula, que também encabeça o G20, esse ano participou do pré-lançamento do evento que discutiu soluções para o combate à miséria. O lançamento oficial do Pacto contra a Fome será formalizado na cúpula de líderes do G20 em novembro, também no Rio. O G20 reúne as economias mais desenvolvidas do planeta.
Em pleno século XXI, nada é tão absurdo e inaceitável quanto a persistência da fome e da pobreza, quando temos à disposição tanta abundância, tantos recursos científicos e tecnológicos e a revolução da inteligência artificial. A fome, ela não é uma coisa natural. A fome é uma coisa que exige decisão política. A iniciativa estabelece um compromisso internacional para obter apoio político, recursos financeiros e conhecimento técnico para a implementação de políticas públicas e tecnologias sociais comprovadamente eficazes para a erradicação da fome e da pobreza no mundo. E não é possível que na metade do século XXI, quando a gente já está discutindo até inteligência artificial sem conseguir consumir a inteligência natural que todos nós temos, a gente ainda seja obrigado a fazer uma discussão dizendo para os nossos dirigentes políticos do mundo inteiro: por favor, olhe os pobres, porque eles são seres humanos, eles são gente e eles querem ter oportunidade. O presidente brasileiro ainda terá mais uma oportunidade para debater o combate à pobreza na reunião do G20 com os presidentes dos países integrantes, marcada para novembro. Eu queria a sua atenção, especialmente você que gosta da Jovem Pan. Todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado para o assinante do site www.jp.com.br. É só entrar no site, ir na barra preta ali no topo da tela e clicar em cima de áudios, depois acervo e fazer uma busca com a palavra que você quiser. E a partir daí é só viajar no tempo com narrações e coberturas históricas. Gostou? Faça a sua assinatura e tenha acesso a mais conteúdos exclusivos. Nossos comentaristas gravam vídeos especialmente para os assinantes. Você apoia a Jovem Pan? É seguidor do nosso jornalismo? Então entra lá no www.jovempan.com.br e assine. Bom, eu estou de volta depois de um período de férias e espero ter retornado à sua rotina de esclarecimentos do cenário internacional. E a gente se vê ao longo da programação da Jovem Pan. Até mais. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.